chegamos com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar aí de um filmezinho que eu já deveria ter falado. Capitão América, Admirável Mundo Novo. Tenho minhas ponderações relacionadas ao filme. Eu já vou ser bem sincero. Eu esperava muito mais do filme. Ele entregou algumas coisas interessantes, mas, sei lá, na minha visão, ficou faltando alguma coisa. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. A gente tem aí um filme que, assim, ele podia ter tido um destaque muito maior do que teve, né? A gente teve diversas especulações, diversas coisas vindo ali no meio da questão do Steve Rogers, saiu do MCU, né? Ele voltou no tempo e decidiu seguir a sua vida com a Peggy. E agora o Sam está ali com aquela responsabilidade. E a gente viu o Sam e o Soldado Invernal na série que teve lá no Disney Plus. E a série, ela trouxe ali uma coisa assim que, eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante. A pegada ali de como os dois estavam lidando com as suas vidas, né? Soldado Invernal e Capitão América. Na verdade, o Sam ainda não era, né, o Capitão América em si, mas ele estava relutante em aceitar o título. Mas aquela questão, a série, ela trouxe muito mais potência do que o filme. Porque o filme, eu achei que ele ficou muito preso ali em alguns aspectos. A parte do filme que eu achei bacana, interessante ali, foi exatamente no momento em que eles colocam o contexto de responder perguntas que não foram respondidas ao longo dos outros filmes. Por exemplo, o Celestial que estava saindo lá no meio do mar, então ele meio que responde isso, né, de certo modo, mas aquela questão, né, de outros elementos, porque ao mesmo tempo que a gente tem ali o filme, a gente tem momentos em séries que não trazem os personagens, os elementos dos filmes em si, né? Porque eu acho que talvez o grande problema da Disney foi exatamente esse: colocar os personagens e as séries e os filmes ali dentro de um mesmo contexto, mas não saber como usar esse contexto em determinados momentos. Porque eles poderiam ter feito muito mais na série do Soldado Invernal e Falcão. Eles poderiam ter explorado um pouco mais essa questão do Ross lá, né, como presidente, e trazendo um contexto um pouco mais específico do filme, né? A gente tem o Thunderbolts, que veio logo depois, que traz ali o Soldado Invernal um pouco mais político, né? Ele se tornou um membro, mas de certo modo ele tá de um lado e o Sam tá do outro. E, tipo, na série, eles estavam juntos. Então, tipo, não faz sentido eles separados ali no filme em si, podemos colocar dessa forma. Que a gente até vê o Burns falando com ele em determinados momentos no filme ali, mas mais como político, podemos dizer assim. E é onde que a gente esperava um pouco mais do enredo mesmo, da história, das coisas que precisavam acontecer. Fora isso, a gente tem ali o Hulk Vermelho, que é um vilão bacana, mas que eu não sei se seria um vilão ideal, né, para o Hulk Vermelho, o Capitão América. Eu não sei se ele seria o melhor vilão. Tudo bem que ele não foi o vilão, né? O vilão era a pessoa que estava arquitetando tudo por trás daquilo. Mas assim, a gente vê elementos como a tecnologia de Wakanda no traje do Capitão América, e isso ali justifica vários elementos dele, como a força, o poder, a forma com que o Sam enfrenta o Hulk Vermelho, né?
E não só o Hulk vermelho, como ele enfrenta outros inimigos no decorrer, porque quando ele vai quase capturar a serpente lá, né, ele acaba enfrentando um cara que é bem mais forte que ele, que inclusive é o cara que quebra a costela dele. Então, assim, se a gente for parar para olhar, temos elementos ali que, beleza, justifica o personagem, a forma com que ele tá e tudo mais, mas que nos leva a questionar as outras partes, né? Tipo, o que ele tá fazendo? Como que ele vai formar os novos Vingadores, né? Porque no filme deixa para ele que o Ross tá querendo construir os novos Vingadores. E aí é aquela questão. Ele tá com o pé atrás, ele não gosta muito. Tem a questão também ali que eles trazem de volta o Capitão América esquecido, né? Eu esqueci o Isaias, né? E é aquela questão, poderia ter explorado muito mais o Isaias em outros momentos, dando um contexto histórico pro personagem também. Mas eu gostei. O filme foi bacana, interessante. Ele ficou muito abaixo do que eu esperava. Eu esperava um filme um pouco mais intenso, podemos dizer assim, com mais enredo, abrindo mais margem para explorar o universo da Marvel agora, sem os heróis principais, né, podemos dizer assim. Mas ele foi um pouco mais contido, ele não expandiu tanto, ao mesmo tempo que ele deu ali uma deixa de que os Vingadores iriam se formar. E lá em Thunderbolts, como eu já fiz o vídeo aqui, vocês já devem ter visto aí, eles têm um momento final onde fala que eles são os Vingadores e aí os outros são os Vingadores. E eles estão ali meio que brigando para o uso do nome dos Vingadores, né? Então, e traz a deixa de Quarteto Fantástico, que nós vamos falar em um próximo vídeo. Mas assim, eu sendo bem sincero, eu esperava mais de Capitão América, mas eu achei ok, deu explicações necessárias para elementos que a gente desconhecia, né? Por exemplo, o que aconteceu lá com o Titã lá, o Titã não, né? O Celestial que estava saindo do meio do mar. Então ali eles dão uma explicação e falam ali de possível introdução dos mutantes, falando do Adamantio. Né? Então a gente tem elementos que compõem aí para uma expansão do universo, mas eu senti falta de outras coisas como heróis, Hulk e tudo mais. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí? Deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião. E lembrando, nos vemos no próximo vídeo. Dá aquela moral. Até mais. Tchau.